Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, caminho Jaruanda. Uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento mediúnico. A gente vai conversar sobre o início daqueles trabalhadores que iniciam a sua caminhada na Umbanda, os primeiros contatos com a mediunidade, a dita mediunidade de incorporação, como que isso funciona, como que isso acontece, há uma regra, há um padrão, todas as pessoas se comportam e recebem as entidades da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo grau de consciência, semiconsciência ou nenhuma consciência? Essa é uma dúvida muito grande de todos aqueles que estão iniciando nessa caminhada mediúnica. Embora se sinta a energia, embora se possa sentir a presença dos espíritos, a maioria das pessoas que iniciam uma caminhada num terreiro de Umbanda, no desenvolvimento mediúnico, ela inicia desconhecendo profundamente como que é efetivamente a manifestação dessas entidades junto de si. Como a gente aprende no Cuca, através do momento que há uma conexão entre nós encarnados com as entidades desencarnadas, se cria uma terceira energia. E por quê? Porque já é muito raro hoje em dia que existam pessoas que tenham aquela incorporação dita totalmente inconsciente, que a pessoa tem um blackout, que apaga, ela fica minutos ou horas sob a influência do espírito sem saber o que acontece. Isso já não existe mais. Portanto, é cada vez mais importante que a gente saiba reconhecer esse tipo de situação que vai acontecer durante o nosso desenvolvimento mediúnico. Quando a gente está desenvolvendo a nossa mediunidade, no começo a principal dificuldade é: será que isso é coisa da minha cabeça? Será que sou eu que quero me abaixar ou realmente eu tenho um preto velho aqui junto de mim? Será que o meu caboclo quer bradar? Será que ele quer botar o dedo no chão? Será que ele quer botar a mão para trás? Será que Exu vai andar com a mão fechada? Será que Bombogira é que quer pegar a saia e girar? Todas as dúvidas são normais para todos aqueles que iniciam nessa caminhada. E como eu falei, a mediunidade hoje em dia ela é semiconsciente. A gente tem conhecimento do que aquilo que está acontecendo, do que está se passando, embora muitas das vezes possa parecer como se fosse um sonho, ou como se a gente tivesse tendo um desdobramento, que a gente está vendo aquela situação acontecendo, porém aquilo não tem muito do nosso domínio. Então é normal que no começo vocês tenham essa dificuldade, porque ela é inerente até em nós que somos médiuns de consulta, que a gente tem que estar sempre vigiando e cuidando para saber quais são os pensamentos que são nossos efetivamente. E por que já não existe mais aquela mediunidade que existia antigamente? Porque hoje em dia passou a fase dos fenômenos. A Umbanda, todo o trabalho mediúnico, espiritual, ele venceu a fase dos fenômenos, de andar em carvão, de fumar charuto, ao contrário. Tudo isso teve a sua importância e foi válido no momento correto, porém agora estamos na fase que nós, médiuns, temos que aprender com a mediunidade, temos que aprender com os espíritos que se manifestam através de nós. Então nós somos também corresponsáveis por tudo aquilo que acontece, no sentido de que nós precisamos nos capacitar, engrandecer o nosso conhecimento para que as entidades tenham de onde colher. Uma entidade não vai vir falar de uma erva para uma pessoa que ela desconhece que aquela erva existe. A menos que haja uma necessidade muito forte, ela não o fará. Você, enquanto médium, tem que conhecer, por exemplo,
todas as ervas, quais são as suas utilidades, de qual orixá ela pertence, porque isso vai facilitar e muito no momento que você tiver incorporado, de conseguir dar esse direcionamento para os trabalhos. Às vezes, durante as consultas, você não vai compreender por que aquela entidade está pedindo para a pessoa pegar um saião, bater num pano e esfregar na cabeça. A gente não vai saber naquele momento. Mas se a gente for, no final das contas, pesquisar quais são as funções da erva saião, a gente pode ver e compreender que efetivamente existiu uma relação. Agora imagina assim, eu não sei que a erva saião existe, como que o meu caboclo vai poder passar esse banho, ou essa compressa, ou até mesmo um chá, como que ele vai fazer isso? Por isso é importante que nós saibamos a nossa parte. A nossa parte não é de receitar o saião, a nossa parte é de ter cá dentro que essas ervas existem, para que elas possam ser utilizadas pelas entidades, tudo aquilo que está no nosso campo mental. É uma mediunidade semiconsciente, você não vai saber por que nem para quê, mas aquelas palavras vão sair da sua boca. Além disso, a mediunidade semiconsciente, principalmente nos aconselhamentos, servem também para nós, porque nós somos os primeiros a ouvir e a falar aquelas palavras que são ditas por entidades elevadas. Na grande maioria das vezes, aquilo que é dito também serve para nós. Aquilo que é dito também serve para o cambono que está ao nosso lado. Aquilo que é dito pode servir para uma gama imensa de trabalhadores do terreiro. Mas nós, como os médiuns, temos que principalmente fazer aquela reflexão. Aonde essa mensagem me tocou? Quer dizer que você, enquanto médium, semiconsciente, você vai saber de tudo que aconteceu em todos os detalhes? Não. O que não é necessário não fica preso na sua memória, embora você consiga perceber que algo foi dito. É como no sonho. A gente sonha, mas nem sempre esse sonho você se lembra depois. Você estava ali, você sabe que sonhou, você às vezes sabe até com qual pessoa, mas não necessariamente você vai lembrar de todos os detalhes daquele sonho. Portanto, para você que está iniciando a sua caminhada mediúnica, para você que está iniciando o seu desenvolvimento mediúnico, ou até para você que já tem um tempo, mas ainda se sente inseguro, o que eu aprendi com as minhas entidades e que o seu Ogum sempre fala quando está fazendo um desenvolvimento mediúnico é: esvazie os pensamentos. Sinta, não pense. Confie naqueles que estão junto de você, aqueles que te guardam e aqueles outros médios que estão auxiliando no seu desenvolvimento mediúnico. Lembrando que lugar de desenvolvimento mediúnico é dentro do terreiro, não é em casa, não é pela internet, nem com videoaulas. O desenvolvimento mediúnico abre antenas, abre os seus chakras, os seus campos de força. Você precisa ter um amparo espiritual de uma casa, de uma egrégora, para que aquilo não descambe para o desequilíbrio mediúnico. Portanto, procure, você que está se desenvolvendo, sentir mais, vibrar mais e compreender e permitir que as suas entidades possam fazer esse trabalho. No início, a mediunidade para vocês pode parecer muito sutil, no sentido de que você sente a energia, incorpora e sai, sente a energia, incorpora e sai, mas com o passar do tempo, conforme essa afinidade energética vai se acostumando, vai se encontrando o seu contato, você vai sentir isso de uma maneira mais firme, vai começar a sentir coisas novas, vai começar a sentir os pensamentos brotarem na sua mente, pensamentos que você sabe que não são seus, porque a maneira de se expressar, as palavras que são ditas, o vocabulário em si, na grande maioria das vezes, não são palavras que você usaria. E aí você vai facilmente identificar que aqueles pensamentos não são seus. Mas você, enquanto médium, semiconsciente, tem a obrigação de não ser objeto ou intermediário de espíritos ruins. Portanto, esse também é um dos motivos de você estar semiconsciente, porque você tem também a responsabilidade de saber dizer
as palavras que você recebe, desde que elas sejam ditas de acordo com a egrégora da casa, com a disciplina da casa, com os ensinamentos e o trabalho feito pela sua casa. Por isso, você também tem muita responsabilidade nisso. Portanto, espero que esse vídeo auxilie a vocês que estão iniciando nessa caminhada mediúnica, a fim de que vocês possam compreender um pouco mais como isso acontece e ter a certeza que a espiritualidade superior vai estar do seu lado, garantindo a sua segurança espiritual no momento que se inicia a sua caminhada mediúnica, para que você não seja aí presa fácil dos espíritos negativos e que querem um atraso. Mas lembre-se, você tem que orar e vigiar, você tem que se cuidar, você não tem que permitir, porque a lei do livre-arbítrio é superior a qualquer outra coisa. Se você quer andar com quem não presta, não vai ter Exu, não vai ter malandro, não vai ter bombogira, não vai ter boiadeiro, nem nenhuma dessas entidades que vão livrar você de você mesmo. Fiquem todos com Deus, que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda, que São Francisco de Assis, que todas as entidades dirigentes do Cuca possam estar sempre junto de cada um de vocês, guiando, esclarecendo e transformando a sua vida sempre para melhor. Muita paz, muito axé, fiquem com Deus, muito obrigado.